Agora eu vou ler uma passagem de João, capítulo 6, capítulo 7, vamos também passar pelo capítulo 10 e 14. Muito bom esta passagem do livro de João, o próprio Jesus falando, e como a palavra de Deus é poderosa e ela mesma se sustenta e opera em nós o querer efetuar. Esta palavra vem de Deus, não vem de mim, não vem de ninguém. Vem de Jesus, vem do Filho de Deus. E ele afirmou que as palavras dele são vida, verdadeiramente, e é espírito. Aqueles que têm o Pai, que têm ouvido o Pai aprendido dele, vai receber, aceitar as palavras de Jesus também, reconhecendo que ele é o Filho de Deus, reconhecendo a obra dele através de Cristo, porque tudo o que estava escrito nos profetas estava revelando ali os propósitos da vontade de Deus, que nós devemos crer no Filho de Deus enviado por ele. Então, vou começar a leitura. Não quero que a gente venha se distrair com as imagens, com o som, e nem com outras coisas, mas apenas dar ouvidos a esta palavra que desce do céu, dirigida a nós. Então vamos ouvir o que Jesus disse. Em João, no capítulo 6, vamos ler do versículo 27 ao 29, depois do 36 ao 37. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aqui tem muitas coisas importantes para nós falarmos, meditarmos e aprendermos aqui, ouvir com atenção. A começar pelo último versículo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Primeira frase, né? Diz, todo aquele que o Pai me dá. Aqui, nós vamos entender mais sobre isso com o próprio Jesus explicando mais à frente. Quem são os que o Pai deu e como que o Pai deu. Né? E Jesus afirma, esse virá a mim. E ele vai explicar por que esse virá até ele, né? Porque o Pai deu. E ele vai explicar como que isso ocorre. Porque muitas pessoas da doutrina aí do calvinismo, por exemplo, diz que o Pai predestinou, né, e escolheu uns para ir para Cristo, outros não. Mas o Pai não predestinou ninguém para a perdição, né? Não predestinou ninguém para que pecasse, nem mesmo o próprio Adão. Então, Jesus mesmo vai explicar o que significa isso, tudo que o Pai me dá, e esse virá a mim, para poder fechar esse entendimento com as palavras de Jesus mesmo. Outra questão aqui é o primeiro versículo aqui, o primeiro ponto. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Aqui, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Então, que comida é essa? Ele vai dizer, é a comida que é o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, que é o pão vivo que desceu do céu. Ele vai falando sobre isso. E esse pão é a carne dele, o que é dado, entregue em sacrifício por nós, que ele é o Cordeiro de Deus. Então, esta comida já está claro que é o pão vivo, que é Jesus, e as palavras dele são espírito e vida. Então, esta comida é a própria palavra dele. Não é um pão, não é uma carne. Porque ele mesmo explica dizendo que as palavras dele é espírito e vida. Alguns disseram que esse discurso era duro de ouvir, quem poderia suportar, porque Jesus disse que teria que comer a carne dele e beber o sangue dele. E aí Jesus explicou, olha, a carne para nada aproveita, mas as palavras que ele diz são espírito e vida. Então, é a respeito da palavra dele que é a comida eterna, a vida eterna, vem da palavra dele, que é verdadeiramente comida, vida. E o espírito que vivifica. E ele diz aqui para nós trabalharmos por esta comida, que é que creiam no Filho de Deus. E como que nós vamos trabalhar? Eles começaram a perguntar também. No próximo ponto, o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Porém, eu disse que, embora me tenhas visto, não credes. Aí aqui, esses que estavam perguntando não criam que Jesus era o Filho de Deus. Eles tinham até comido os pães do milagre da multiplicação, mas eles não entenderam que aquilo era um sinal. Eles nem iam lá ver Jesus por causa desse sinal da multiplicação, mas sim porque eles foram para comer os pães. E aí Jesus falou, trabalhar pela comida não trabalhar pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Porque eles tiveram o maior trabalho de atrás de Jesus, porque eles tinham comido aqueles pães e aí eles estavam novamente indo lá, se esforçando. E Jesus disse isso, trabalhai, e depois Jesus vai falar melhor o que é
esse trabalho. E já sobre a obra de Deus, ele já explicou que creiam que Jesus foi enviado por Deus. Então esse é o objetivo, o resultado do trabalho, né, daquele que trabalha. É que creiais naquele que por ele foi enviado. Vamos prosseguir para o próximo. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Deus vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aqui eu vou dar um ponto para eu não me perder, para fazer um comentário, que ele vai falar mais depois. Se nós permanecemos nas palavras dele e as palavras dele em nós, seremos verdadeiramente seus discípulos. E fala também que a videira verdadeira que ele é, os ramos só dão fruto se permanecerem nessa videira. Então aqui, igualmente, nós que se estivermos nos alimentando dele, por ele viveremos, nos alimentando deste pão, que é desta palavra. E anteriormente ele disse, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Então Jesus mesmo, quem interpretou isso, que estava escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. E ele continua, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então eles que deviam ter os mandamentos de Deus guardados, aprendido através dos profetas, eles tinham que ouvir e aprender. Eles tiveram oportunidade, porque foram todos ensinados por Deus. Mas somente aquele que tem ouvido e aprendido que vai até Jesus, porque vai entender que é a respeito do Cristo, o enviado, o prometido, o Messias, e que Jesus cumpriu todas essas profecias, e não só isso, muito mais, muito mais. E continuando, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É nesse sentido, Jesus mesmo explicou como que o Pai traz até Jesus pelos que está escrito, quando todos são ensinados, ouvem e aprendem do próprio Deus. E os sinais também tinham um propósito para que eles viessem a crer, a gerar fé nas pessoas e verdadeiramente se cumprisse as profecias através dos sinais, ficasse manifesto que ele era mesmo o Cristo. Então, os sinais também serviam para que as pessoas pudessem crer que ele era o Filho de Deus. E alguns homens aqui não estavam crendo, nem mesmo percebendo estes sinais, endurecidos por causa da aparência, que eles julgavam segundo a aparência pela lei, porque ele fazia essas coisas no sábado, por exemplo, e também não julgavam segundo a reta justiça, que é o que estava na palavra, né? Se eles verdadeiramente conhecessem o que Deus havia ensinado, se eles ouvissem e aprendessem de Deus, eles entenderiam isso, julgariam corretamente, mas eles estavam julgando pela aparência, por Jesus curar no sábado. E porque eles também não criam, eles também não percebiam estes sinais. E alguns estavam interessados apenas em receber o pão, por exemplo, mas não entendiam que aquilo já era um sinal. E Jesus falou, creiam em mim, pelo menos por causa das obras, se vocês perceberem. Esses vão reconhecer que Jesus é o grande eu sou, o próprio Deus que viu o seu Filho e que o Pai estava no Filho e o Filho estava no Pai. Isso significa, ninguém pode vir até Jesus se o Pai que enviou Jesus não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Dizendo a respeito já do futuro, a promessa de ressuscitar no último dia, todo aquele que crê em Jesus. Então existem promessas e profecias que ainda estão ao ponto de se cumprir e que elas só podem se cumprir porque Jesus veio. E aqueles que crerem nele vão ver isso acontecer em suas próprias vidas. Olhe só, então, tudo que está escrito nos profetas é um ensino da parte de Deus. E quem ouve e aprende, vai até Jesus. Cada vez mais isso se torna realidade, quando entendemos os ensinos de Deus, mesmo dos que estão no Antigo Testamento, porque lá ainda tem
profecias que ainda vão se cumprir. Então é necessário nós continuarmos ouvindo, aprendendo de Deus, para permanecermos nas palavras de Jesus, para permanecermos nele. Como Jesus falou, se nós permanecermos nas palavras dele, as palavras dele em nós, verdadeiramente seremos seus discípulos. Então, a vontade de Deus, do Pai, é que todo homem que vê o Filho, quando você olhar para as Escrituras, você deve ver o Filho e nele crer, para que você tenha a vida eterna. E Jesus se ressuscitará no último dia. E ele diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Então este era o trabalho de Jesus. E ele também diz para nós trabalharmos, sim, por esta comida, por este alimento, que é que todo homem veja o Filho de Deus e creia nele. Que todo homem que venha até ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. E todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vai até Jesus. E agora, no próximo, respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então Jesus diz que o ensino dele é daquele que o enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, aquele que me enviou, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Aqui ele estava falando para aqueles que cuidavam, que tinham a lei, que tinham Deus, mas eles não estavam ouvindo e aprendendo de Deus, porque se eles fossem lá entender e aprender verdadeiramente o ensino de Deus, antes de Cristo chegar, aquele mesmo ensino, os mandamentos, a lei e tudo, eles iam entender. E Jesus não estava falando por ele mesmo. E Jesus diz, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há justiça. Então Jesus não procurava a sua própria glória, ele falava segundo as palavras de Deus, segundo as palavras do Pai dele. Então, ele estava sendo verdadeiro conforme as Escrituras. E então, muitos falam de si mesmo. Quem está falando de si mesmo procura a sua própria glória. Mas quem fala, se procurando a glória de Deus, vai procurar falar aquilo que é verdadeiro, que está nas Escrituras, somente, para que a glória seja somente para Deus. Então, esse ensino de Jesus é um ensino de Deus. Isso se chama a doutrina. Doutrina, ensinamento de Jesus, ensinamento de Deus. É o mesmo. Então, para você que ao ver Jesus, conseguir ouvir a voz de Jesus e seguir a voz do pastor, você precisa ouvir os ensinamentos e aprender de Deus. No Antigo Testamento, nos profetas, nos evangelhos, nos apóstolos e no próprio Jesus Cristo. E que palavras são essas que as ovelhas de Jesus reconhecem a voz dele? Essas são essas palavras fiéis que estão escritas. E nós não podemos dar ouvidos a outros estranhos. Então, pare de dar ouvidos às pessoas, ao engano, aos homens que deturpam a palavra de Deus. Eles usam a palavra de Deus, eles leem a Bíblia, eles explicam, eles ensinam, eles profetizam, eles falam que você precisa fazer. Eles falam que você precisa fazer. Mas se você for ver, eles estão falando de si mesmo. Se você for marcar quanto que eles falam de si mesmos, ou de você mesmo, das suas vidas, dos seus negócios, das suas palavras, é muito mais do que o que eles falam da leitura da Bíblia, do entendimento que o Espírito Santo que dá entendimento iluminado pelo Espírito Santo, de quem quer aprender de Deus, de quem ouve as palavras de Deus. Mas é para ouvir mesmo, é para ler a Bíblia ou ouvir. Liga o áudio da Bíblia e ouve. E todo dia você vai começar a entender pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus está na palavra. As palavras de Deus é Espírito e vida.
E aí você vai começar a entender que quando alguém fala da parte de Deus, ou está falando de si mesmo, como se fosse Deus. Como se fosse Deus mesmo. E tem aparência de justo e tem aparência de piedade, mas eles negam a sua eficácia. Eles abandonam a Cristo sem saber. Porque eles estão deixando a palavra de Deus de lado para seguir seus próprios ensinos, ou seja, buscando falar de si mesmos, palavras que vêm de si mesmos, mas eles dizem que é Deus. Este é um alerta que eu deixo em relação aos falsos profetas, para estarmos atentos às verdadeiras palavras de Deus, que aquele que busca a glória de Deus faz a obra dele e trabalha por isto, para que creiam em Cristo Jesus e tenham vida eterna. Ele não fala da glória deste mundo, nem das coisas da sua própria vida. Ele fala da palavra da verdade, pelo Espírito Santo que conduz a toda a verdade. O verdadeiro discípulo permanece na palavra de Deus. Então é para estarmos atentos quem são os falsos profetas, para nos não enganarmos a nós mesmos. E olha o que João vem falando aqui. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Sim, em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Tá vendo como temos que permanecer no que desde o princípio ouvimos, que está lá no Antigo Testamento, desde Gênesis. Quanto a vós outros, a unção dele, de Jesus, que recebemos do Espírito Santo, permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Porque é o próprio Espírito Santo que está em nós, permanece em nós. Mas, como esse Espírito Santo nos ensina a respeito de todas as coisas, inclusive pela palavra de Deus, que desde o princípio ouvimos, é verdadeira e não é falsa. Assim como ele nos ensina no que é verdadeiro, nós temos que permanecer nele, como também ele nos ensinou, como esta unção nos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então, aqui ele está dizendo, temos que permanecer nele, nas palavras dele, na unção que nos ensina todas as coisas. Não temos necessidade de que alguém nos ensine. E olha aqui o que ele continua dizendo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo. E o Espírito Santo ensina o quê? As palavras de Deus. O que está no mundo, os falsos profetas, procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Olha só, quem vamos ouvir? Os apóstolos e profetas. E a Jesus. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Vão deixar as palavras de Deus de lado, os apóstolos de lado, os profetas de lado. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Tá vendo como que o espírito do erro você consegue discernir o engano, o falso profeta, e ter esse discernimento de espíritos, saber quem está falando pelo Espírito de Deus, porque conhece as palavras de Deus e permanece nelas, desde Gênesis até Apocalipse. Aí sim, damos ouvidos a quem conhece a Deus, a quem fala a palavra de Deus, que aqui são os apóstolos e os profetas. Nós somos de Deus, ele diz que eles são de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve eles. Certo? Mas estão dizendo que essas palavras são antigas, que tem que dar uma ajeitada, uma atualizada, e não é bem assim. A palavra de Deus é a mesma, desde Gênesis até Apocalipse, que é a poderosa para cumprir o princípio e o fim. Então é ela que a gente tem que continuar tentando, ouvindo. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade. Aquele que conhece a Deus ouve essas palavras. E o espírito do erro. Nós temos vencido os falsos profetas porque por causa do Espírito Santo que está em nós e se nós permanecermos nele. E aí chegamos a esta conclusão. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso,
porque não crê no testemunho que Deus dá acerca. Este testemunho está em todas as Escrituras e acerca do Filho, acerca de tudo que é o princípio e o fim, que está em Jesus. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará a vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que rogue. Então aqui nós temos que amar nossos irmãos. E diz que se nós também orarmos, pedirmos para Deus perdoar, Deus vai perdoar, mas não para pecados que são para a morte. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não para a morte. Então os que não são para a morte são injustiças, pecados. Os nossos irmãos podem estar cometendo, mas nós temos que orar, interceder, amá-los. Amar os nossos irmãos, amar os que de Deus são nascidos. Quem é nascido de Deus ama o que é nascido de Deus. Então, vamos orar para Deus perdoar os nossos pecados, vamos perdoar uns aos outros. Esse é o mandamento de Deus. Mas há pecado que não é para nós orarmos, porque há pecado que é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Este é aquele que em A maiúscula é Jesus, que nasceu de Deus, vai nos guardar. Guardar quem? Quem não vive em pecado. Quem não vive em pecado é nascido de Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Chegamos então a esta conclusão, que temos que nos apartar da mentira, dos falsos testemunhos, da falsidade, tudo que mistura a palavra de Deus, dilui ela, é mentira, é falso. Temos que nos afastar, vem do falso profeta, vem do maligno, do espírito que já está atuando nos filhos da desobediência. Então, vamos orar, amar os irmãos, alertar, pedir para Deus perdoar. Mas aqueles pecados que são para a morte, preste atenção para não orar por este. Olha que maravilha, nós podemos perdoar os irmãos, orar a Deus se alguém cometer algum pecado que não é para a morte, e Deus lhe dará a vida. Nós podemos interceder e Deus vai perdoar. Porque é através da nossa oração que essa pessoa vai receber perdão e receber vida. Através da sua oração de irmão, que vai pedir a Deus perdão, Deus dará vida, mas não pecado para a morte. Para quem está no pecado para a morte, nós não devemos orar, porque não é certo que ela vá receber vida através da nossa oração, a não ser que ela se arrependa. Aí depende dela. Que está num tipo de pecado que é para a morte. Aqui termina falando, guardai-vos dos ídolos. Como que a idolatria é um pecado muito grave e leva as pessoas à condenação, porque os idólatras não entrarão no reino dos céus. Então, temos que nos guardar dos ídolos. Eles estão convencendo as pessoas, os ídolos estão enganando pela concupiscência dos olhos, que é a cobiça, pela concupiscência da carne, da satisfação de estar se justificando em si mesmo, ou concupiscência da carne também. São várias coisas relacionadas também a impurezas sexual e tudo mais relacionado à carne, desejos, prazeres, mas também é uma conduta de não se satisfazer, se conter somente com a graça de Deus, mas procurarem recursos deste mundo para também estarem se justificando, ou de suas próprias aparências de piedade, né? Suas próprias justiças. Não que nós não tenhamos que realizar obras de justiça, sim, porque todo que pratica justiça é nascido de Deus. Mas que não seja uma falsidade, para gerar um orgulho, para se justificar. Os falsos profetas falam da parte do mundo, das coisas da vida, da soberba da vida, das concupiscências dos olhos, que seduzem a alma, e tudo isso vai contaminando o corpo inteiro. Se você estiver dando ouvido, tome cuidado. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas se nós estamos em Cristo, nós vamos reconhecer o que é verdadeiro e no que é verdadeiro permanecer. Isto é, em Jesus Cristo.